De jarro aqui, isso, né? Boa noite, irmãos. Quero pedir para você colocar a mão no seu peito, nessa hora. Vamos orar. Amém. Senhor, nosso Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço nessa noite que o Senhor nos renove uma viva esperança, através da Tua palavra, que será semeada aos corações, essa palavra que é poderosa para salvar as nossas almas. Diante dela, nos curvamos a essa palavra, reverenciamos a Tua santa palavra, aquela que você disse que se comprometeria em fazê-la cumprir e não deixaria passar uma vírgula sequer. Te peço que nessa noite, Senhor, renove as verdades e as promessas descritas nessa santa palavra, renovando a esperança em nosso coração, a perseverança, Senhor, até a plena revelação de Cristo e o cumprimento de todas as coisas. Exorta-nos essa noite, consola-nos. Te pedimos, Senhor, ensina-nos, firma-nos na essência da verdade, Senhor, na essência do Evangelho, Senhor. Firma-nos na rocha verdadeira, Senhor. E vindo as tempestades, baterão com ímpeto contra as nossas vidas. Mas a nossa casa que tem sido edificada, a casa espiritual de Deus, permanecerá firme até a vinda do nosso Senhor. E hoje, ó Deus, essa noite, um pouquinho mais dessa semente, dessa edificação, fará parte desse processo, né? Até a plenitude dos tempos. Que tudo aqui renda em glórias ao Teu nome, e só ao Teu nome, Senhor. Seja todos nós aqui, todo homem considerado mentiroso e o Senhor verdadeiro. Só o Teu nome dá glória, Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós. Só o Teu nome dá glória essa noite, Senhor. Por causa da Tua bondade e da Tua misericórdia, que são eternas. Em nome de Jesus, amém. Vou pegar minhas anotações aqui, irmãos. Bom, gente, o tema dessa ministração aqui dessa noite, ela se chama Âncora da Alma. Diga comigo, Âncora da Alma. E o nosso texto base que a gente vai seguir está lá em Hebreus, capítulo 6. Versículo 9. Desde o domingo passado, quando o nosso pastor fez aqui uma defesa, né, da doutrina da divindade de Cristo, com tanta intensidade, com tanta revelação, né, apesar de ser um fundamento da nossa fé, às vezes a gente precisa enxergar, né, esses fundamentos nas Escrituras. E eu tenho pensado sobre muitos dos nossos fundamentos da fé cristã, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita, e que é a base da nossa fé. E eu quero falar sobre um desses fundamentos hoje, que é sobre a esperança. Amém? Hebreus 6, versículo 9, ele diz:
Não, calma. Desculpa, não é 9 não, é 13. 13. 4 versículos à frente. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, essa é a promessa que Deus deu a Abraão, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E a Bíblia diz que ele jurou por si mesmo quando fez essa promessa. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Deixa eu explicar só esse versículo. Quando nós afirmamos algo para alguém e essa pessoa tem uma dúvida, para pôr fim à dúvida, para pôr fim à contenda, a gente fala o quê? Eu juro por Deus. É isso que ele está dizendo. Os homens juram pelo que lhes é superior. E esse juramento serve de garantia e dá o fim à contenda. O que significa dizer, eu juro por Deus, eu juro por alguém superior. Significa que ele está dizendo assim, seja Deus testemunha do que eu estou falando. E se eu estiver mentindo, que ele me fulmine, mais ou menos por aí, o significado do juramento. Então, preste muita atenção quando você disser essa palavra, eu juro por Deus, até porque a Bíblia nos exorta a não jurar, mas ser a nossa palavra sim, sim, não, não. Em outras palavras, que você seja tão confiável ao ponto que ninguém precise que você jure. Que sempre que você diz sim, seja sim, sempre que você diz não, seja não. E que ninguém precise desconfiar de você. Esse é um testemunho cristão. Dizer sim quando é sim, dizer não quando é não. Ser um homem ou uma mulher de palavra. Amém? Mas isso tem nada a ver com o que eu estou falando. Vamos voltar. O homem jura pelo que lhes é superior. E assim põe fim toda a contenda. Versículo 17. Pois por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, diga comigo, herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Esse texto, apesar de difícil de compreender, ele é lindo, É um belo texto. Essas palavras, elas são lindas, Elas são emocionantes. Eu não sei você, mas mesmo que você não entenda, você fala, isso aqui está bonito, Tem alguma coisa grande aqui, que Deus está falando. Mas, continuando, a explicação, no versículo 17, ele diz, assim como o homem jura por algo para pôr fim à contenda, ele diz, por isso Deus, quando ele quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, Deus está dizendo o quê? Ele prometeu algo a herdeiros, por isso que chama herdeiros da promessa. Aos herdeiros da promessa está prometido algo, e Deus, para provar ou para mostrar que ele não vai mudar, que aquilo que ele prometeu ele vai cumprir. Se ele prometeu dar uma herança a um herdeiro, ele está dizendo, eu vou entregar essa herança, e para ele provar isso, ou não provar, ele diz assim, para mostrar mais firmemente, porque ele diz que Deus, ele jurou. Deus não precisa jurar, amém? É por isso que ele diz, quando ele diz essa passagem aqui, porque mediante duas coisas imutáveis,
das quais é impossível que Deus minta. Porque Deus dizer que tem uma promessa já deveria ser suficiente para a gente crer. Porque Deus não mente. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir. Mas Deus não só não mente, Ele também não se arrepende do que diz. Porque eu posso fazer uma promessa, né? E essa promessa, ela ser uma mentira, só para te enganar, para você parar, perdão da palavra, de encher meu saco, né? Para você parar de me perturbar, eu posso, não, tudo bem, eu vou fazer, fique tranquilo que eu vou fazer. Você fez uma promessa, mas você fez uma mentira, só para aquela pessoa parar de te perturbar. Deus não mente, né? Se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir, né? Muitos políticos usam dessa estratégia, faz uma promessa, mas é só uma mentira para ganhar voto. Mas fora isso, além de mentir, pode ser que eu esteja dizendo a verdade, eu prometa algo, mas pode ser que lá na frente eu me arrependa do que eu prometi e mude de ideia. Você percebe a diferença? Isso não é uma mentira. Você disse a verdade, você realmente estava decidido a cumprir aquela promessa. Mas aí lá na frente você, não, acho que aquela pessoa não merece que eu cumpra, ou vai ser muito difícil, eu não vou fazer mais não. Mas Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que Ele falou. Então, se Deus falou, isso já é imutável. Se Deus deu uma promessa, uma herança, prometeu uma herança, isso por si só já deveria ser suficiente para a gente crer que Ele vai nos dar essa herança. Mas se isso não bastasse, essa é a primeira coisa imutável, que Ele diz o texto. 2 coisas imutáveis. A primeira é essa. A segunda, se não bastasse, Deus ainda jurou. Ele ainda fez um juramento. Eu juro que eu vou te dar a herança. Para mostrar mais firmemente a você que Ele está decidido a te dar a promessa. Só que o homem jura por alguém que lhe é superior. Deus não tem ninguém superior. O texto diz que Ele jurou por si mesmo. Eu juro por mim mesmo que eu vou te dar essa promessa, diz o Senhor. E essa firmeza, essa certeza toda essa convicção, Deus se preocupou em te deixar certo de que Ele vai te dar essa promessa. Ele fala: que Deus fez isso, mediante essas coisas, para que nós forte alento tenhamos nós, o que corremos para o refúgio. Deus, Ele fez isso para que a gente encontre alento, ânimo, né? Vigor, um descanso nos dias de tribulação, né? de perseguição, de aflição, encontre um alento. E que isso nos faça correr para um refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. É muito interessante, quando o escritor aqui de Hebreus, ele faz analogias, esses termos aqui, alento, refúgio, âncora, né, são termos que remetem a navegações, embarcações, aos navegadores. E, enfim, eu não sou especialista nisso, nem tenho muita experiência, mas eu ouvi uma vez um certo amigo, um certo pastor amigo, contando que um dia ele fez uma pequena viagem de barco, né, para fazer evangelismo às comunidades ribeirinhas, e eles andando lá, navegando, mar adentro, rio adentro, né, rio aberto. Não sei como é que chama, o capitão da embarcação, da navegação, ele falou, a gente tem que procurar, ele viu eles conversando, ele falou, a gente precisa procurar um refúgio. E perguntaram, mas por que? Ele, não, está vindo uma tempestade e a gente precisa parar nossa navegação, não dá para continuar, a gente vai parar, encontrar um lugar de refúgio, esperar a tempestade passar e a gente segue. E aí eles encontraram uma margem, uma ilha boa ali, né, naquela região, chegaram lá e
quando chegaram nesse lugar de refúgio, não bastava chegar lá, né, e estacionar o barco, era preciso também lançar uma âncora. Né? Âncora, acho que a maioria aqui sabe o que é, né? Aquele objeto de ferro que tem uns dentes e umas garras nas pontas, se amarra numa corrente e lança na água, e essas garras vão segurar no fundo do mar ou do rio, e ele vai firmar o barco, porque quando vem as ondas, ele não vai levar o barco afora, né? E eles pararam ali, naquela embarcação, e a tempestade veio e bateu com ímpeto no barco, e ele via como balançava o barco, né? E ele ficou meio atemorizado, mas a âncora segurava, e o barco ele não virava nem era levado, porque a âncora fazia o barco, a embarcação permanecer naquele lugar. E ali eles estavam no lugar protegido de toda a tempestade, para quando passasse eles pudessem seguir. E essa analogia que a Bíblia faz em diversas passagens, tá? De que a nossa fé, vamos dizer assim, talvez o desenvolvimento da nossa fé é como uma navegação. No livro de 1 Timóteo, por exemplo, 1, 18 e 19, Paulo ele exorta Timóteo a permanecer firme, e ele fala, e não naufragar na fé, como alguns, né? Que você permaneça firme e não perca a fé, como alguns que naufragaram na fé. Naufragar seria o barco afundar, né? Diante de uma tempestade, de um ímpeto que o mar da vida, né? As tribulações, as aflições batem na nossa embarcação todo dia. E esse é o objetivo das aflições. Eu não sei se você sabe disso. Por que existem aflições no mundo? Por que existem tribulações? As aflições, elas têm um objetivo, fazer você perder a sua fé. Essa é a finalidade das aflições, das tribulações, que todo homem e toda mulher passa. Amém? Amém? Amém. O próprio Jesus, ele nos deu essa promessa. Ele falou, no mundo tereis aflições. Jesus prometeu isso. Ele garantiu isso. Se ele quer que seja assim, que assim seja. E por que nós passamos as aflições? Para fazer você perder a fé. Esse é o objetivo da aflição, né? Mas na verdade um objetivo maior, para provar que a sua fé é verdadeira e firme no Senhor. Para os que são aprovados. Para os que são reprovados, né? Vai provar que você não tem fé suficiente no Senhor. Mas o que esse texto nos diz? Esse texto ele está falando de uma promessa, e ele está dizendo que Deus ele fez uma promessa, e para que você não perca a fé nessa promessa, a esperança, Deus ele fez um juramento de que iria cumprir essa promessa. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é, Deus, ele vai cumprir todas as promessas. Ele jurou por si mesmo, irmãos. Você entende isso? A promessa vai se cumprir. E ele diz que Deus fez isso para que você encontrasse um lugar de refúgio. Deus, ele jurou para que você pudesse encontrar alento, esperança. O que isso quer dizer? Vamos seguir. Porque, que promessa é essa? Tudo bem, esse é um fundamento de que se Deus ele promete, ele cumpre. E ele jurou que ele vai cumprir. Mas que promessa é essa? O que foi que Deus prometeu? E esse é um ponto que eu quero fazer aqui dar um destaque, porque tem muita pregação sobre promessa. O que mais tem é pregação sobre promessa. E a minha aqui é mais uma, né? Só que eu sinto que
Muitas das mensagens, e claro, eu não quero julgar nenhuma mensagem, mas dependendo do teor que as mensagens são, da direção que as mensagens seguem, elas podem trazer um sentimento no seu coração, no meu seu coração, contrário ao que eu quero falar aqui nessa noite. Porque muita gente prega dizendo que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, se referindo a promessas que são feitas e que irão se cumprir aqui nessa terra. Por exemplo, Deus, Ele te prometeu que vai salvar teu filho. Ele vai cumprir. Deus te prometeu que vai te dar um rim novo, né, para alguém que perdeu um rim, por exemplo. E Ele vai cumprir. Deus prometeu que vai te curar dessa enfermidade. E Ele vai cumprir. O princípio não muda, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Isso é verdade, irmãos. Não é mentira, tá? Mas é preciso que você entenda que essas promessas não são as promessas bíblicas. Isso não está escrito. Essa promessa não está escrita na palavra. A promessa que ele está falando aqui em Hebreus 6 não é essa. É claro, eu estou querendo aqui falar da promessa que está escrito na palavra de Deus. Que promessa é essa que está escrito na palavra? É claro que Deus pode te prometer algo individualmente. Ele pode chegar para você individualmente e falar: meu filho, eu te prometo que eu vou salvar teu filho. E Ele vai cumprir. Meu filho, eu te prometo que eu vou te dar aquele emprego. E Ele vai cumprir. Tá? Mas não é essa a promessa que está na Bíblia. A promessa que está na Bíblia, aqui na palavra de Deus, não se refere a coisas que vão se cumprir aqui nessa terra. Ela fala de uma promessa que só vai se cumprir numa glória futura. Amém? E isso está escrito, por exemplo, em vários textos da palavra. Eu poderia passar aqui a noite toda citando esses textos, mas, por exemplo, em Romanos 8, 16... Depois eu posso passar para quem quiser as minhas anotações. Tem vários textos que mostram essas promessas sendo feitas. Mas Romanos 8,16, por exemplo. Vamos aqui que eu... Ele diz... o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada. Então ele está falando de um presente, é sofrimento. Mas a promessa é de, num futuro, uma glória ser revelada. No versículo 23, ele fala: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então ele de novo está falando que nós estamos aguardando uma redenção do nosso corpo. Estamos esperando com paciência algo que vai ser nos dado no futuro. E eu vou pular para outro texto, mas só quero destacar aqui um ponto importante. É que essa promessa, ela é feita aos herdeiros. Amém? Deus, ele fez uma promessa a filhos. Então, para quem é essa promessa? É para os filhos de Deus. Amém? Então, se você quer receber essa promessa que está escrita na palavra de Deus, você precisa se tornar filho de Deus. E não me venha com o jargão popular que diz: todo mundo é filho de Deus. Porque nem todo mundo é filho de Deus. Mas aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Está escrito no livro de João.
Amém? Assim como em João 3, Jesus falou, né, a Nicodemos, importa-vos nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Esses são os filhos de Deus. Amém? Então, talvez se você ainda não entrou para a família de Cristo, fica certo de que toda essa mensagem aqui ainda não se aplica a você. Na verdade, Deus até também tem uma promessa, mas enfim, deixa isso para lá. Vamos seguir. Uma coisa interessante, que em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo, e eu quero ler esse texto, versículo 13. Paulo, ele se refere a uns irmãos que tinham perdido a esperança. E ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando, que muitos irmãos estavam aguardando a promessa que Deus fez uma promessa, só que eles viram os seus parentes morrerem. Amém? Eles viram, Deus fez uma promessa, mas o meu filho morreu, o meu pai morreu, o meu irmão morreu, e eles não receberam a promessa. E eles dizem que esses irmãos, eles perderam a esperança, como se fosse, eu também vou morrer, e também não vou receber a promessa. Aí Paulo, ele diz, não seja ignorante, irmãos, não seja ignorante. Ele fala, porque se cremos que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do nosso Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, os mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Digam aleluia, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, né? Essas coisas aqui são grandiosas, irmãos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é muito poderoso, irmãos. É porque a gente se acostumou com alguns termos, a gente fala a mesma coisa, repete, e parece que alguns termos bíblicos se tornaram muito comum e a gente não percebe o poder dele. Alguém aqui já viu alguém ressuscitar? Isso é extraordinário, sobrenatural. E a palavra de Deus diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ele está dizendo, irmão, vocês que estão perdendo a esperança, porque está difícil, porque as aflições vêm, porque morreu um, morreu outro, e esse que morreu nunca recebeu algo, morreu sofrendo nessa terra. Aí eu volto para aquilo que a gente estava falando, das mensagens sobre a promessa, que atrapalha essa viva esperança. Porque muitos estavam aguardando uma cura de uma enfermidade. Muitos estavam aguardando um emprego melhor, né? Um livramento das dívidas. Esperando que algo nessa terra se cumpra. E eles morreram sem nunca receber. E aí aqueles irmãos, ao ver isso, eles perderam a esperança. Eles falaram, o que aconteceu com esses meus irmãos vai acontecer comigo também. Eu vou morrer sem receber a promessa de Deus. Mas aí Paulo fala, não seja ignorante, irmãos, porque não é essa a promessa de Deus. E não é aqui nessa terra que vai se cumprir. Porque ainda que você tenha morrido, no grande dia, ao ressoar da trombeta, dada a ordem aos seus arcanjos, o Senhor virá e ressuscitará os que estão mortos primeiro. Nem a morte pode te impedir de receber a grande promessa de Deus, porque ela não é para essa vida.
E nós, os que estamos vivos, se estivermos nesse grande dia ainda, seremos depois, primeiros mortos, depois nós seremos levados aos céus. E nos encontraremos com esses mortos e com o Senhor Jesus nos ares. E estaremos com Ele para sempre. Ele diz, consolem uns aos outros com essa palavra. É por isso que lá em Hebreus ele diz, essa esperança é uma âncora para a sua alma, porque isso te consola. Isso te faz ter força e refúgio em meio às tempestades e às aflições. O que é que me faz ter refúgio, força em meio às tempestades e às aflições? É a certeza de que não aqui nessa vida, mas quando eu for embora dessa terra, enfim eu receberei a aguardada promessa. Ele está dizendo, vale a pena permanecer na confissão da fé, por mais que seja difícil aqui nessa terra, porque lá na vida vindoura, você vai receber a herança que o próprio Deus jurou por si mesmo que te daria. É assim que como é que você encontra firmeza para perseverar nas tribulações? Não é esperando que um dia você vai receber um emprego. Se você estiver esperando nessas promessas terrenas, a sua fé vai naufragar. Você entende isso? Se você estiver aguardando em Deus, que Ele vai tirar teu sofrimento nessa terra, uma hora você vai perder a esperança. Porque nesse mundo temos aflições sim. E tem uma hora que a gente não consegue mais. Porque ainda que Ele te cure, Ele cura. Porque se Ele prometeu, Ele vai curar. Mas lá na frente você vai pegar outra enfermidade. Ainda que Ele cure teu filho, lá na frente Ele vai pegar outra enfermidade. Ainda que Ele te dê um grande emprego com um salário enorme, você vai continuar deitando a cabeça no travesseiro e sentindo falta de algo. Porque nada nessa vida é capaz, nada nessa vida é capaz de preencher a nossa alma. Nada dessa vida, porque assim quis Deus, Ele quis que a nossa vida aqui, ela fosse uma vida de tribulações e aflições. Era assim que tinha que ser, para provar a nossa fé. Então onde eu encontro esperança e firmeza para continuar firme? É na esperança de uma promessa vindoura, de um futuro não nessa terra, de uma glória que ainda está por vir, que vai ser revelada quando eu morrer. É preciso ter fé para isso, porque a fé é a certeza do que não se vê. Amém? Mas vamos seguir. O que é preciso compreender também, e é por isso que essa âncora da nossa alma, ela se chama esperança. Amém? Diga comigo, esperança. Que esperança? Porque Hebreus diz, Romanos 8 diz, a esperança não se vê, porque aquilo que vê não esperamos. A gente espera algo que não vemos e com paciência aguardamos. O que nós estamos esperando, irmãos? Estamos esperando o dia que o nosso Senhor vai voltar nos ares, ou o dia que iremos morrer e Ele vai nos ressuscitar, para nos entregar a promessa. Amém? É isso que nós estamos esperando. E é nessa esperança que nós mantemos alento para a nossa alma, refúgio e âncora, para que a gente não seja balançado pelo vento e naufrague na fé. Mas é preciso entender que esperar não é apenas aguardar a sua morte, porque essa promessa vai se cumprir quando nós morrermos. Mas esperar não é só, eu estou aqui esperando o dia que eu morrer. Porque caso contrário, se assim fosse, todos nós estaríamos esperando. A gente não tem nem alternativa, né? Ninguém tem nem alternativa de não esperar. Porque não tem como você ir lá no céu e retirar a promessa das mãos de Deus e falar, Deus, eu vou viver a tua promessa aqui agora. Você não consegue fazer isso. Você vai ter que esperar de todo jeito o dia que você vai morrer. Mas esperar não é só aguardar.
Porque essa promessa, diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, ela é feita para todo aquele cujo nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro. Essa promessa é feita para os herdeiros. Os herdeiros são os filhos de Deus. Significa que esperar não é só aguardar. Esperar significa se santificar. Esperar. Esse texto de Tessalonicenses, que eu li agora, capítulo 4, se você for ler o início dele, Paulo está exortando os irmãos a perseverar na santidade e perseverar no amor. Ele fala, irmãos, todos os dias persevere na santidade, conserve o seu corpo em santificação e honra, conserve, ame uns aos outros, não seja o vosso amor, o amor fraternal, um amor não fingido, né? Não um amor fingido, seja ele não fingido, verdadeiro. Paulo está exortando não só a esperarmos, mas a praticarmos boas obras. E esse é o grande ponto da fé cristã. Porque se fosse só esperar a morte, era muito fácil, a gente ia viver a nossa vida. É ou não é? Se fosse só isso, veio aqui, confessou a Jesus como Senhor e Salvador, vai viver sua vida e quando você morrer, Ele vai te levar para te entregar a promessa. Né? Você nem precisava de esperança, você viver toda a sua vida, fazer o que você quer. Mas essa esperança é esperar se mantendo santo, se mantendo íntegro diante de Deus. E aí é que está a dificuldade. Porque tudo que há no mundo, tudo que há no nosso dia a dia, ele é orientado a te fazer desistir de se guardar em santificação. É ou não é? Tudo que você vê, tudo que você ouve, está te estimulando a pecar. Tudo que a gente vê está estimulando a se irar, a não amar, a ser egoísta. O mundo e as coisas que nele existem, eles te empurram a viver uma vida que não condiz com alguém que é chamado filho de Deus. É por isso que quando a gente fala de esperar a promessa, não é só aguardar, é aguardar conservando santificação e amor. Aí faz sentido toda a palavra. Por que a gente precisa de um refúgio? Porque é muito difícil conservar a nós mesmos em esperança e amor. É duro, é doloroso, é cansativo. É ou não é? Tem hora que você pensa, Senhor, faz tanto tempo que eu estou me santificando por Ti e eu não vejo nada acontecer na minha vida. Atire a primeira pedra quem nunca pensou isso. É por isso que Deus ele precisa nos dar um alento, um ânimo. Ele está dizendo, você está esperando e você está conservando-se santo, íntegro, para que quando o grande dia chegar, seja você um morto, né, que ele vai ressuscitar, ou alguém que está vivo que ele vai levar, seja um filho, um herdeiro, selado com o Espírito Santo de Deus, que ele possa dizer agora, finalmente, vinde benditos do meu Pai, né? E possuam um reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Entrai no gozo do Senhor. Né? Finalmente, né? O fim de todo o sofrimento, toda a tribulação que a gente passou nessa vida, um dia vai ter a recompensa, o prêmio da soberana vocação, um dia vai chegar. Mas ele vai chegar para aqueles que esperaram, conservando santidade e amor uns aos outros. Essa diferença entre quem é o filho e quem não é. Quem é o herdeiro que vai herdar essa promessa e quem não é. E aí o que vai acontecer com quem não é herdeiro, a gente deixa isso para um outro, né? Para não assustar ninguém aqui. E é muito interessante que o texto de Romanos ele diz, e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nos dá essa convicção. Essa certeza de que você é filho de Deus, que vai herdar a salvação. Essa certeza de que você vai herdar a promessa, ela é o alento da nossa alma. E para te dar essa certeza, Deus ele jurou por si mesmo. Amém? Então no fim das contas ele está dizendo, meu filho, vale a pena ser meu filho, né? Homens e mulheres aqui nessa noite, vale a pena seguir a Cristo.
mas é tão difícil, eu prefiro satisfazer minha carne. Mas os mandamentos do Senhor são tão penosos, né? Muita gente diz isso. Mas vai valer a pena. Mas por que vai valer a pena? Passou, estou chegando no fim da vida e eu não recebi nada. Mas o que Ele está te prometendo não é nessa terra. Vai valer a pena. Porque quando você chegar na grande herança da promessa, né, seus olhos contemplarem a glória, Romanos 8 diz, porque o sofrimento desse tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Glória a Deus, aleluia. E aí, para te estimular um pouco mais a esperar, porque o meu objetivo aqui nessa noite é te dar um novo combustível, porque talvez muitos aqui já estejam perdendo a esperança e a fé já está ali, né, balançando. Então, com base nesse entendimento, que o que nos dá esperança, perseverança é a esperança, né? E a esperança é na vida vindoura, né? Na vida futura que Deus tem prometido para nós. Não é nessa vida. Amém? Para te dar um pouco, né, uma nova injeção desse ânimo, eu quero ler aqui alguns textos na Bíblia que falam como é essa promessa. A gente precisa lembrar disso. Nos aguarda uma glória. Mas o que é essa glória? O que é essa promessa, né? Mais uma vez, né? Eu sei que vai ser grandioso, glorioso. Mas o que é? Vamos ver algumas coisas que a palavra de Deus fala de como é essa promessa. A fim de que a gente possa consolar-nos uns aos outros com essas palavras, né? Afinal de contas, disse o profeta Jeremias, né, por exemplo, no livro de Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, vou trazer aqui à memória de vocês algo para te dar esperança, amém? É interessante que esse texto de Lamentações, Jeremias, se você ler o versículo anterior, ele fala, Senhor, está difícil, eu não posso suportar. Ele está dizendo, Senhor, está muito difícil, eu não posso suportar. Ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Isso está lá em Lamentações 3:21. É interessante também que, antes de eu começar aqui a citar aquilo que Deus prometeu, interessante também que no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, se você puder colocar aí, só para a gente ler. Ele diz assim, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É como se Pedro estivesse dizendo aqui, o mundo e as pessoas que estão no mundo não entendem, né? Porque aqui o contexto era outro, tá, irmãos? Aqui o contexto era de uma perseguição extrema, né? Os discípulos, os seguidores de Cristo, eles eram lançados aqui, né, aos leões, eram decapitados, apedrejados, e eles permaneciam firmes até o fim. E aí alguns perguntavam para eles, por que você permanece esperando? Por isso que ele diz, estando pronto para responder até o daquele que pedir a razão da tua esperança. Qual é a razão da tua esperança? Você consegue responder, irmão, se alguém te perguntar, por que você espera ainda? Faz mais de 2000 anos. Isso já passou na sua cabeça, não já? E alguém já te perguntou isso. Faz mais de 2000 anos que ele prometeu. Por que você ainda espera? Naquela época eles perguntavam, olha, os teus filhos estão sendo mortos. Os teus vizinhos estão sendo mortos. Você está preso. Pedro, você está preso. E você está condenado. Você vai ter uma morte. E diga-se de passagem, de Pedro, no caso, foi também uma morte de cruz, assim como a do Senhor. Por que você mantém firme a confissão da esperança, Pedro?
Por que você não volta atrás? Qual é a razão, o motivo? E essa é a razão e o motivo, irmãos, vamos lá. Primeira, ele nos prometeu uma ressurreição no último dia. 1 Coríntios 15, 19. O texto de 1 Coríntios, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Calma aí, que eu acho que não... Deixa eu só dar uma conferida aqui. 1 Coríntios 15... Eu falei 19, não foi, irmãos? Mas é um pouco antes, aqui a gente já passou dele. Versículo 12, desculpa, era um pouquinho antes. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Naquela época havia, os saduceus, que eles pregavam que não havia ressurreição dos mortos. Ele fala: nós vamos viver aqui nessa terra e todas as promessas de Deus eles vão se cumprir aqui nessa terra, depois você vai morrer e acabou. E Paulo ele aqui fala: se Cristo ressuscitou dos mortos, como que alguns pregam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É lógico isso, né? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Versículo 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, e acabou para eles. Versículo 19, e se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 20. Mas de fato, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, aí quando ele diz, a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E todos serão vivificados em Cristo. Ele afirma que nós seremos ressuscitados com ele. Amém? E não é só esse texto, tá? Tem diversas passagens, que fala isso. Em Daniel 12:2 ele fala que no último dia todos ressuscitarão. Atos 24:15. Eu lembro também da passagem de Marta e Maria. Lázaro morreu, vocês lembram dessa passagem? Lázaro morreu e Jesus ele vai ter com Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E ele diz: Marta, não chores, porque o teu irmão há de ressuscitar. E ela diz assim: eu sei, Senhor, que ele ressuscitará no último dia. Porque essa é uma crença e uma verdade, que tanto os fariseus, os judeus e nós, os cristãos, temos. De que no grande dia, todos ressuscitaremos. Amém? Então a primeira promessa, e é o fundamento de tudo isso que eu estou falando, porque se não há ressurreição, vamos jogar tudo no lixo e nada disso aqui faz sentido. Ok? Primeira coisa é que ele vai te ressuscitar. Aleluia. Aleluia. Amém? Nós seremos ressuscitados. Aleluia. Segunda coisa,
nós seremos ressuscitados com um novo corpo, um corpo glorificado. E aí 1 Coríntios 15, 35, ele diz: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Alguém já fez essa pergunta também, né? Mas eu morri e o meu corpo ele vira pó, né? O meu corpo, né, ele é consumido pelos vermes da terra, né? Alguns foram mortos queimados, né? Outros foram despedaçados. Se eu vou ressuscitar, como vai ser o meu corpo quando eu ressuscitar? Aí ele diz: insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo, ou qualquer outra semente, mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouver a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Ele está dizendo que esse corpo vai morrer e vai ressuscitar um novo corpo. Morre um corpo, é o da semente que morre. Outro corpo é o da planta que nasce. E esse corpo é glorificado. E mais na frente ele diz, eu não vou demorar nesse texto, mas ele diz que uma é a glória da planta e outra é a glória, né, do corpo, da semente. E a glória da semente da nosso corpo terreno passa. Mas a glória do corpo glorificado é eterno e incorruptível. Amém? Então, iremos receber um novo corpo glorificado. Não sei se talvez iremos carregar. É interessante, irmãos, que o próprio Cristo, quando ele ressuscitou, ele apareceu para alguns discípulos e eles não reconheciam. Ele apareceu a mais de 500 irmãos, e a Bíblia fala de algumas passagens que eles tiveram dificuldade de reconhecer. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles não percebiam que era Cristo. Os discípulos, quando estavam ali pescando, Jesus se assenta na praia e fala: lancem as redes. Aí Pedro demora a reconhecer, e João que fala: Pedro, é o Senhor. E a Bíblia diz que eles vão até o Senhor e ficam ali comendo com Ele, mas a Bíblia diz que eles ainda estão na dúvida. Eles estão ali comendo com Cristo e estão olhando e se perguntando: será que é o Senhor mesmo? Porque eles não estão reconhecendo. Porque o corpo ressuscitado, né, o corpo ressurreto, ele é glorificado, ele é diferente. E, enfim, eu não vou entrar aqui, né, em detalhes de como vai ser. Só que tem um ponto importante. Para Tomé, Jesus mostra as marcas do cravo. Eu não sei se talvez esse corpo glorificado vai ainda guardar algumas marcas desse corpo, talvez para servir de testemunho, de que você era cego e agora vê, né? De que você era perdido e agora foi encontrado. Não sei. Mas o fato é que receberemos um corpo glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. E aí tem outros textos aqui que falam muito disso. 1 João 3,2 fala assim: amados, hoje somos filhos de Deus, mas ainda será manifesto que haveremos de ser, porque assim como Ele é, nós também seremos. Há uma promessa de que nesse corpo glorificado, nós seremos assim como Jesus é, porque nós o conheceremos como Ele é. 1 João 3,2. Amém? Glória a Deus. Terceira coisa, nesse corpo glorificado, depois de sermos ressuscitados com Ele, né, e recebermos um novo corpo, Ele promete que nesse novo corpo a vida será eterna. Esse corpo, novo corpo, nunca morrerá. Glória a Deus. 1 João 5,11. Puder colocar? 1 João 5,11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Glória a Deus. Pode dizer glória a Deus? Mas isso está também em Apocalipse 20,14, em Mateus 25,46, está em João 3,16, porque João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Ele te prometeu que nesse novo corpo você vai ter a vida eterna. Entenda que essa promessa não é nesse corpo aí. Muitos ficaram confusos na época. Muitos ficaram confusos. Se você for ler ali em Atos, você vai ver algumas passagens que eles achavam que alguns ali iriam viver.
Inclusive o próprio discípulo João, eles achavam que João ia viver para sempre. Mas a vida eterna não é nesse corpo. A vida eterna que ele nos prometeu é para o novo corpo glorificado. Amém? Vamos consolar uns aos outros com essas verdades. É só um parêntese aqui, que entre a ressurreição e receber esse novo corpo glorificado, nesse meio aí tem algo que se chama o grande tribunal e o grande juízo de Deus. Quando nós ressuscitarmos, todos passaremos diante do tribunal e do juízo de Deus. Eu pulei essa parte, porque eu já estou assumindo que nesse grande tribunal você vai ser aprovado e vai receber a sua recompensa. E aí dentro dessa recompensa tem o corpo glorificado, a vida eterna, e vamos seguir. Uma quarta promessa é que a gente vai morar nesse novo corpo, não mais aqui nessa terra, nesse mundo, ou pelo menos no estado atual dela, mas vamos viver numa nova pátria, numa nova cidade chamada a Pátria Celestial, ou uma cidade celestial, que está escrito em Apocalipse 21 e 22, por exemplo, e em diversos outros textos da Bíblia também. Mas em Apocalipse 21, vai colocar aí, diz: eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aleluia. Deixa isso aí para o próximo. Siga aí. Irmãos, Hebreus 11, 13, fala dos heróis da fé, por exemplo, e diz que Deus fez uma promessa. Lembra da promessa a Abraão? O primeiro texto que a gente leu. Deus fez uma promessa a Abraão e jurou por si mesmo. Que promessa ele deu a Abraão? Quem lembra? Que ia multiplicar, abençoá-lo e faria dele uma nação em uma terra prometida. Deus prometeu uma pátria, porque fazer dele um povo com um território significa uma pátria. Deus prometeu a Abraão que ia dar a ele uma pátria. Em Hebreus 11, 13, é muito interessante, porque ele diz que muitos desses heróis da fé morreram sem receber a concretização da promessa. Abraão, de fato, morreu sem nunca ter visto a pátria de Israel nascer. Isaac morreu sem nunca ter visto a pátria de Israel nascer. O próprio Israel, Jacó, morreu sem ver a pátria nascer. E muitos morreram. Aí ele fala, os que assim, mas de longe a saudaram. Ele fala, os que assim confessam. Vamos ler esse texto, vamos lá. Está aí, já. O povo é mais rápido que eu. E eles, vendo-as de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Chegou um ponto que Abraão, Isaac e Jacó entenderam qual era a verdadeira promessa de Deus. E eles já estavam esperando e almejando uma pátria celestial. E a Bíblia diz que os que confessam dessa forma, confessam que são peregrinos e estrangeiros nessa terra. O nome da nossa célula é Peregrinos, por causa desse texto aqui. Pelo menos no nome, Espero que na prática, cada um pratique essa verdade. Confessando que nessa terra somos apenas estrangeiros e peregrinos. Você entende isso? O que é um peregrino? O peregrino é alguém que parte em uma trajetória até ao chegar num destino final. E ele vai parando de lugar em lugar, mas esse lugar não é o lugar final dele. São lugares intermediários, onde ele para, para cumprir algo, mas ele não finca, ele não finca habitação ali, ele não se prende àquele lugar. Isso faz sentido?
Nós somos peregrinos nessa terra. Então não finque raízes nessa terra. Não espere e anseie pelas coisas dessa terra. Porque isso é distração para fazer o peregrino parar a sua trajetória. E não querer continuar. Lembra da mulher de Ló, né? Que olhou para trás, porque desejou aquela cidade que ela estava, mas ela era só uma peregrina ali. Porque Deus tinha chamado em Abraão e depois Ló, né, para chegar na terra prometida. Tinha um alvo, um destino final. E o nosso é a pátria celestial. Amém? Glória a Deus. Eu lembro no livro de João também que Jesus fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Né? Se não fosse assim, eu não teria dito isso para vocês. Mas eu irei e vos prepararei um lugar. Glória a Deus. Quinta coisa que Ele nos prometeu: gozo eterno. Nessa pátria celestial haverá alegria eternamente. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. As parábolas de Mateus, do fim de Mateus, todas elas são sobre o fim dos tempos. Tem as parábolas das ovelhas e dos bodes, ele fala a mesma coisa. Vinde benditas do meu Pai, entrai no gozo do Senhor. Isso também está em Isaías 65, Isaías 35, ele fala, Isaías 65, 18, Isaías 35, ele fala da promessa da cidade futura. Ele diz que ali haverá alegria, né? Gozo eternamente cobrirá as suas cabeças. Salmos 16, 11 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria e prazer eterno. Aleluia! Então, irmãos, essa é a quinta coisa que Ele nos prometeu. A sexta coisa, Ele prometeu o consolo e o fim do sofrimento. Apocalipse agora sim, 21, 4. Continuando ali, Ele diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aí ele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus. A dor e o sofrimento, irmãos, é algo inerente dessa primeira terra, desse primeiro corpo. Mas na pátria celestial e no corpo glorificado não haverá dor, não haverá choro. Então eu quero te consolar com essa palavra e te dar esperança. Se chora, se dói, haverá um dia em que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, irmão. Então mantém viva a confissão da esperança, porque um dia vai ter fim. Aqui nessa terra, às vezes, Ele nos dá uns momentos de refrigério. Mas mesmo no momento de refrigério, depois a gente sofre de novo. E é assim mesmo, irmão. É assim mesmo. Mas um dia não haverá mais dor, nem morte, nem pranto. Mas somente gozo, alegria, paz no Espírito Santo de Deus. Porque assim é o reino de Deus. Amém? Diga ao irmão do seu lado: vai passar, irmãos. Um dia vai ter fim. Seja usado pelo Senhor nesse momento. Olhe bem nos olhos dele. Me diga com convicção. Fale a ele: essa dor um dia vai passar, irmão. Ele vai enxugar toda lágrima dos seus olhos. Glória a Deus. E por fim, a sétima coisa, provavelmente não termina aqui,
né? Mas na minha limitação, né? Na minha pequenez, eu termino aqui. A 7ª coisa é que Ele vai nos dar a resposta para todas as coisas. João 16, 23, ele diz: naquele dia, nada me perguntareis. Eu não sei se o Senhor está dizendo isso porque quando nós virmos a sua glória, todas as coisas vão ser reveladas, tudo vai fazer sentido, e a gente vai conhecer o porquê de todas as coisas, porque a gente pergunta muito, né, os porquês. Por que tem que ser assim? A gente vê uma tragédia terrível acontecendo com alguém, a gente fala: Deus, por que é assim, Senhor? Não é? Seja com o outro ou com a gente, não faz sentido, Senhor, por que é assim? E a gente tem muita dúvida, irmãos. Eu vou dizer uma coisa: a gente vai morrer com muita dúvida, porque a fé é assim, irmãos. A fé é ter a convicção naquilo que Ele falou, ainda que não faça sentido para mim, mas se Ele falou, eu creio que é assim. E a gente tem muita dúvida, mas naquele dia nada mais perguntaremos a Ele. Não sei se porque Ele vai explicar tudo e tudo vai ficar claro, ou se porque quando olharmos a sua glória, vamos chegar à conclusão de que nada mais importa, talvez, né? Talvez você fale: Senhor, eu ainda tenho aquela dúvida, mas ela não me interessa mais. Porque diante da tua glória, todas as minhas questões estão preenchidas. Porque a tua glória me satisfaz. A tua glória responde tudo para mim. Porque se tudo isso era para alcançarmos essa glória, então está tudo explicado. E a gente não vai mais questionar, a gente não vai mais perguntar. É por isso que no fim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todos. Isso está escrito em Romanos 14:10, em Filipenses 2:11. Aleluia. Glória a Deus. Para finalizar, eu quero ler Hebreus 10:25. Então, irmãos, essa é a promessa aos herdeiros. Você pode ver essas 7 coisas, né, e outras mais. Você pode virar para o seu irmão e dizer: essa é a promessa que Ele te deu, meu irmão. Você vai ressuscitar no último dia, diga a Ele. Você vai receber um corpo glorificado. Você vai ter uma vida eterna. Você vai morar numa pátria celestial. E nessa pátria vai ver alegria eterna. E não vai haver mais sofrimento. E você vai ter respostas para todas as suas questões. Então espera no Senhor. Espera no Senhor, que vai valer a pena. Agora diz assim para ele: Deus jurou por si mesmo que vai cumprir essa promessa. Essa é a âncora da nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé. A única forma, irmãos, de nos fazer perseverar. Por que a gente entrega o nosso corpo todo dia para a cruz? Por que você faz isso? Por que o pastor vai fazer um jejum de 7 dias? E os jejuns do pastor, meu amigo, são... Por que não ir ali comer, né, um bolinho, um docinho? Por que sacrificar tanto o nosso corpo, renunciar a nossa carne diante das vontades dele? E a resposta é: para receber essa promessa da vida eterna. Essa é a base da nossa fé, irmãos. É para isso que nós perseveramos, para chegarmos lá. Então, um dia eu vou morrer, e está tudo bem com isso, porque eu não estou olhando para essa terra.
Olhai para as coisas lá do alto onde Cristo vive. Buscar as coisas lá do alto. É por isso que você se converteu ao Senhor. Para alcançar esse dia. E é no fim de todas as coisas. Aqui nessa terra a gente só tem que permanecer esperando, se santificando, aguardando, suportando. E o que nos dá força para continuar é a certeza de que quando tudo isso passar, nós entraremos no gozo do nosso Senhor, na Jerusalém celestial, vinda de Deus. Se vai ser lá no céu, em outro lugar, se vai ser aqui mesmo, se vai descer. Eu não quero entrar nessa discussão teológica, eu só quero entrar lá. Eu só sei que eu vou estar lá, irmãos. E lá Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá dor, nem pranto, nem dúvidas, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Hebreus 10, 25, para finalizar. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Hebreus 10, 23, desculpa. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu disse que era o último, mas eu quero ler mais um. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Aleluia. Aleluia. Eu lembro da palavra do Senhor em Lucas 20 dizendo: irmãos, quando verdes todas essas coisas acontecer, alegrai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Alegrai-vos na esperança, diz a palavra de Deus. Como manter-se alegre diante de tanta tribulação? Como se manter alegre se é sofrimento, é dor? Mantemos-nos alegres na esperança. Alegres não no que vivemos hoje, mas nos que vamos viver na vida vindoura. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, diz a palavra do Senhor. Isso é consolo para nós, irmãos. É a âncora para as nossas almas. É o refúgio e o alento. Receba ânimo nessa noite. Receba um novo ânimo, um alento do Senhor. Receba um alento do Senhor, um refrigério na sua alma. Tire os olhos das circunstâncias nesse momento. Tire os olhos das tempestades e das ondas. Não seja como Pedro, que ao olhar para as ondas, ele temeu. Mas ande sobre as águas, na certeza de que um dia haverá um fim para toda essa dor. E um dia iremos entrar nos portais celestiais, ouvindo do próprio Senhor: vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, aleluia! Recebam a viva esperança. Renova a sua fé nessa noite. Receba alento, receba vigor.